Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Sou Edivaldo, sou secretário executivo da Comissão Regional de Justiça e Paz. E nós ficamos muito contentes em ter vocês aqui para esse nosso diálogo de justiça e paz, né, que nós realizamos. Nossa comissão é uma comissão vinculada à CNBB, né, e fazemos parte da Rede Brasileira de Justiça e Paz. Hoje aqui nós vamos receber o Dom Luiz, que é nosso bispo de Três Lagoas, e também o doutor Roberto, que logo mais ele vai estar entrando. Temos alguns problemas aqui de entrada dele, mas logo eles estarão aí. E também temos aqui a presença do irmão Silvio. E aí, esse diálogo hoje vai ser sobre a participação do cristão nas eleições municipais de 2020. Né? Como participamos? Né? Como devemos escolher o nosso candidato? O que a nossa igreja ilumina, nos coloca essa luz para a gente poder escolher um candidato, né, que faça e cumpra, né, o seu dever da justiça, da paz, da solidariedade, né, e a construção de uma sociedade justa para todos e todas. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quero passar aqui agora, e também, antes da gente começar o nosso papo, a palavra para o nosso secretário executivo da CNBB Regional Oeste 1, para que dê as boas-vindas para vocês, dê uma saudação para a gente, e daqui a pouco a gente, ele também se apresenta, posso dizer um pouquinho, né, da sua história, né, qual foram os caminhos que ele passou por aqui. Depois o Dom Luiz também, que é o nosso bispo de Três Lagoas, tá bem? Então, passo a palavra agora para o nosso secretário executivo da CNB Regional Oeste 1, irmão Silvio da Silva. Boa tarde, Dom Luiz. Boa tarde, Edivaldo. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu penso que esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito interessante, é um momento histórico para a humanidade e a gente faz caminho também aproveitando essas situações em que nós estamos inseridos, estamos envolvidos. Eu sou o irmão Silvio, como o Edivaldo colocou, estou secretário executivo da CNBB Regional Oeste 1. Para vocês que talvez para ter uma ideia, a CNBB ela é um todo nacional, a Conferência dos Bispos do Brasil, mas está dividida em 18 regionais. O Mato Grosso do Sul compõe um regional, e é o Regional Oeste 1. Depois tem os demais Oeste 2, Centro-Oeste e mais 18 regionais. Quero dizer também que é uma alegria muito grande a gente poder, né, são 4 anos que vamos para o 5º ano de CNBB, e a gente poder, num momento como esse de preparação para o grande exercício da democracia e da cidadania, podemos também ouvir a igreja, na pessoa hoje de Dom Luiz, que é o bispo de Três Lagoas, mas também é da CNBB Regional Oeste 1. E também ouvir o doutor Roberto Ferreira, que é da 53ª Zona Eleitoral, que vai também iluminar esse momento que a gente vai viver daqui para frente. Amanhã começam as campanhas eleitorais, e no dia 15 de novembro teremos as eleições municipais, e a gente vai ter muito o que ouvir, muito o que falar, muito o que escutar, e também muito o que discernir. E eu penso que quando a igreja se propõe, agora por via a Comissão de Justiça e Paz, a fazer uma iluminação sobre esse grande momento, é também uma ansiedade, uma ânsia das pessoas de perceber o que a igreja tem a dizer sobre a questão eleitoral. Não é só uma questão político-partidária, mas é uma questão também de cidadania. Por isso que é interessante, é muito importante que a gente participe também com as nossas perguntas, tanto ao Dom Luiz como ao doutor Roberto, para que a gente possa também tirar todas as dúvidas, para que, começando a campanha eleitoral amanhã, a gente também comece bastante iluminado
para fazer também as nossas escolhas. Mais uma vez, bem-vinda a todas, bem-vindos a todos, e eu devolvo a palavra então ao Edivaldo, que vai conduzir esse momento de conversa com Dom Luiz e o Dr. Roberto. Muito obrigado. Obrigado, irmão Silvio, pelas palavras. Estamos recebendo aqui também já o Dr. Roberto e a doutora Olga, né, que também vai nos acompanhar aqui, nos auxiliar. E nós vamos, então, após essa acolhida aqui, já passar a palavra para o Dom Luiz, em seguida para o Dr. Roberto, né? Seja bem-vindo, Dr. Roberto, a essa nossa live aqui sobre eleições, a participação do cristão, de todo mundo, né? Não é só o cristão, de todas as religiões, todas as matrizes religiosas participam dessa atividade. Satisfação tê-lo aqui, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá. Em seguida, cada um, nós estamos nesse momento, primeiramente, de apresentação, né? Contar um pouquinho da sua história, o que o cara faz. Aí depois o Dom Luiz vai fazer a primeira apresentação dele, vai para o senhor, depois a gente volta para a palestra em si, com a discussão do tema, tá ok? Então, nesse primeiro momento, é só as apresentações para que o pessoal possa conhecer. Então, Dom Luiz, então, se apresente aí para nós e conte um pouquinho, né, os caminhos. Ok, Edivaldo, ok, doutor Roberto, uma grande alegria poder estar nessa mesa participando desse diálogo. O nosso secretário, irmão Silvio, sempre disposto, atuante no nosso regional e nos dá também a alegria da sua presença. Não tenho muito o que apresentar, sou bispo aqui em Três Lagoas, já indo para o 6º ano, em maio, o 6º ano. Venho do Paraná, norte do Paraná, da diocese de Maringá, pertencia àquele clero, e quando nomeado bispo aqui para Três Lagoas, então, vim para cá. E isso, o nosso momento especial, que estamos adentrando, o momento de um pleito eleitoral, em que a Igreja sempre traz isso como um momento muito importante, de muita responsabilidade. Portanto, nós, nessa noite, temos a alegria, com muita simplicidade, poder dialogar e aí também apresentando o pensamento da Igreja Católica com relação à política e o cristão na política. Edivaldo, você está sem som? Dá uma olhada no seu microfone. Isso. Agora... Obrigado. Isso, muito obrigado, Dom. Vamos, antes de passar a palavra para o Dr. Roberto, vamos aqui dar boa-vinda para a doutora Olga, né? A doutora Olga está por aí. Não, daqui a pouco ela retorna, então. Vamos passar, então, para o Dr. Roberto fazer a sua... Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? O som, é que eu estou pelo celular, não sei se o som está chegando bem. Sim, estou ouvindo, está chegando bem. Ok. Bom, também, por coincidência, Dom Luiz, eu sou do norte do Paraná, sou de Paranavaí, me formei na Universidade Estadual de Maringá, na UEM, no curso de Direito, e antes de ingressar na magistratura, fiz militância política, fui vice-prefeito lá em Paranavaí, na minha terra natal, e estou aqui no Mato Grosso do Sul desde 2001. Passei pelas comarcas de Amambai, Bataguaçu, Corumbá, onde fiquei por 9 anos, e em Campo Grande desde 2011. Fui juiz eleitoral em todas as cidades nas quais eu trabalhei, sobretudo em Corumbá, onde tive a possibilidade de presidir 2 eleições. Em Campo Grande, assumi como um dos 6 juízes eleitorais, agora recentemente, no mês de junho,
E como a cidade é maior, né, uma comarca grande, nós temos divisão de tarefas entre os colegas que também são juízes eleitorais, então eu não cuido de todo o pleito eleitoral, como fazia nas cidades do interior, mas de parte deles, né? E fico muito à vontade em dividir espaço com queridos amigos da Comissão Regional de Justiça e Paz, o Edivaldo, a Olga, também com o Silvio e com o nosso querido Dom Luiz, para que nós incentivemos a comunidade cristã, católica em especial, mas a comunidade sul-mato-grossense como um todo, a participar desse pleito eleitoral tão diferente, tão inusitado, numa situação tão grave em termos de saúde pública, de economia, também, e também de crise política, por que não dizer, né? Mas que nós temos que exercer a nossa cidadania porque é o caminho obrigatório para o fortalecimento da democracia. Então, a participação do cristão, do cidadão em geral, é fundamental, até para que nós rendemos sempre homenagem àqueles que tombaram, muitas vezes com a própria vida, no processo de redemocratização do nosso país. Então, é uma satisfação poder partilhar esse espaço com pessoas tão queridas e tão preparadas. Obrigado mais uma vez, doutor Roberto, seja bem-vindo. Chamar a doutora Olga, que está por aí. Doutora Olga. Para dar um alô aqui, doutora Olga, para nós. Bom, enquanto ela se ajeita ali, depois então ela se apresenta, né? Então, quero então dizer para vocês, né, que esse momento, né, é um momento muito importante para todos nós, como já foi aqui falado, né? E o nosso Papa Francisco, ele fala e nos motiva, enquanto cristão, para essa igreja em saída, né, falando para a nossa igreja. E a nossa igreja é esse planeta, né? É esse universo, essa casa comum de todos, né? Essa casa onde todos se encontram, né? Onde todos devem partilhar o pão da mesma mesa. E ele fala para nós sobre isso. Ele fala assim, às vezes ouvimos, né, a seguinte frase: um bom católico não se interessa pela política. Aí ele diz, não é verdade. Diz o Papa Francisco. Não é verdade. Um bom católico interfere na política, oferecendo o seu melhor para que o governante possa governar. Então, essas são as falas do nosso Papa, né? Então, a partir disso, né, nossa igreja em saída se coloca aqui. E vamos, então, ouvir agora o nosso vice-presidente da CNBB Regional Oeste 1, né, Dom Luiz Gonçalves, que é paranaense, o doutor Roberto é paranaense, e também, por coincidência, eu também sou paranaense aqui do norte do Paraná, sou de Porecatu, aqui na divisa com o estado de São Paulo, né? Isso foi tudo coincidência. Estamos sabendo aqui agora sobre isso. Então, vamos ouvir, então. Ok. Então, o nosso bate-papo, como já se apresentaram aqui, Edivaldo, o Silvio, o doutor Roberto, faltando então a doutora Olga. Mas uma alegria a gente poder conversar e dialogar sobre vários pontos de vista, mas tendo como único objetivo a gente construir um mundo mais justo, mais solidário, aonde a vida esteja em primeiro lugar. Então, esse é o princípio da igreja. A igreja existe para evangelizar. O evangelho é a boa notícia, é a boa nova de Jesus Cristo para toda a humanidade, não apenas para alguns. E essa boa nova, ela é constituída pelo amor de Deus por cada um, mas ela também traz a vida e vida em abundância para todos. Portanto, ser evangelizador é ser aqueles que procuram valorizar a vida, dar à vida a sua verdadeira dignidade, tal como no projeto de Deus, o nosso Criador, e fazer isso não
tem outro meio, senão usando dos meios em que são dispostos para nós, e uma da disposição que nós temos aqui, e em especial a política. Portanto, a política é, segundo o pensamento da Igreja, segundo a visão da Igreja, um meio especial para que essa vida possa acontecer, para que, de fato, exista justiça. Eu gostaria de tomar, então, como o Edivaldo já iniciou, o pensamento do Papa Francisco na Evangelii Gaudium, o número 205. Ali, o Papa Francisco expressa bem o seu pensamento, mas o pensamento também dos seus antecessores com relação à política. Diz o Papa: peço a Deus que cresça o número de políticos capazes de entrar num autêntico diálogo que vise efetivamente sanar as raízes profundas e não a aparência dos males do nosso mundo. A política, tão denegrida, é uma sublime vocação, é uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Temos de nos convencer de que a caridade é o princípio não só das micro-relações estabelecida entre amigos, na família, nos pequenos grupos, mas também das macro-relações, como relacionamentos sociais, econômicos, políticos. Rezo ao Senhor para que nos conceda mais políticos que tenham verdadeiramente a peito a sociedade, o povo, a vida dos pobres. É indispensável que os governantes e o poder financeiro levante o olhar e alarguem as suas perspectivas, procurando que haja trabalho digno, instrução e cuidado sanitário para todos os cidadãos. E por que não recorrer a Deus pedindo-lhe que inspire os seus planos? Estou convencido de que, a partir de uma abertura à transcendência, poder-se-ia formar uma nova mentalidade política, econômica, que ajudaria a superar a dicotomia absoluta entre economia e o bem social, o bem comum social. Então, veja, meus queridos, então, que, de certa forma, traduz, sintetiza aquilo que é a visão da Igreja com relação à política. E o Papa vai dizer, então, uma das melhores formas de caridade ser o meio político. Uma caridade não só, como ele diz, das micro-relações da família, mas de uma certa intimidade com Deus, poderíamos dizer, mas essa caridade, como ele diz, das macro-relações, portanto, de olhar para a economia, que essa, então, esteja a serviço da vida, que essa tenha, de fato, a abrangência do seu termo, da sua etimologia, economia, a administração, a norma da casa, que visa, portanto, o bem de todos. Poder olhar para a política como esse instrumental, onde nós não só vamos eleger alguém comprometido com essa justiça, alguém que tenha demonstrado, de fato, que se preocupa com os seus semelhantes, alguém que não esteja comprometido apenas com os seus interesses ou com o interesse de um grupo, mas alguém que, de fato, esteja aí e que já demonstrou isso no seu dia a dia, de lutar pelo bem
comum, pelo bem de todos. Assim, a política não é só esse momento do exercício do voto, mas a política que precisa ser, portanto, constante na nossa vida. Não basta só eleger, mas é preciso também acompanhar aqueles que elegemos. É preciso que nós busquemos junto deles a cobrar quando eles não estejam cumprindo com aquilo que assumiram, com o que o mandato exige da parte dele. Portanto, estar juntos. Mas também apoiar aqueles que foram eleitos, que muitas vezes enfrentam todo tipo de pressão, principalmente para que os interesses de alguns, que às vezes em detrimento o da maioria, com que prevalece. Então, é preciso que, como cristãos, a gente também esteja acompanhando o mandato, apoiando para que a pessoa consiga, ali, o eleito, consiga resistir a todo tipo de pressão que, às vezes, se ele acaba aguentando lá por grupos ou por alguns a favor do seu interesse. Com relação, então, à economia, Papa Francisco vai dizer no número 204, de uma maneira bastante contundente, sobre essa lei do mercado que acaba incidindo e, às vezes, sobrepondo ao bem comum, ao coletivo. Ele diz: não podemos mais confiar nas forças cegas e na mão invisível do mercado. O crescimento equitativo exige algo mais do que o crescimento econômico. Embora o pressuponha, requer decisões, programas, mecanismos e processos especialmente orientados para uma melhor distribuição de renda, para a criação de oportunidades de trabalho, para uma promoção integral dos pobres que supere o mero assistencialismo. Longe de mim propor um populismo irresponsável, mas a economia não pode mais recorrer a remédios que são um novo veneno, como quando se pretende aumentar a rentabilidade, reduzindo o mercado de trabalho e criando, assim, novos excluídos. Portanto, meus queridos, nesse pleito eleitoral, precisamos estar atentos, portanto, a isso que o Papa chama a atenção. Aqueles que defendem, então, uma economia apenas em vista do lucro, e para se ter lucro, às vezes, se dá o remédio, como o Papa diz, que acaba sendo veneno, ou seja, reduzindo o mercado de trabalho, reduzindo direitos dos trabalhadores, reduzindo ali a participação das pessoas. Então, veja bem que para analisar a proposta de um candidato, é preciso ver qual é, de fato, o seu compromisso, qual é, de fato, a sua bandeira, a que mentalidade, a que grupo que ele está aí presente. Bom, falando também dos outros magistrados, nós temos lá o documento da CNBB, 105, Cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade. Gostaria de tomar aqui alguns números desse documento, que nos ajuda a compreender, então, toda essa esteira em que a Igreja, há anos, há décadas, ela vem orientando os seus fiéis com relação à participação na política. O número 261 diz: são muito atuais as orientações dadas por São João Paulo II
a respeito dos leigos e a política. Abre aspas. Os fiéis leigos não podem absolutamente abdicar da participação na política destinada a promover o bem comum. Fecha aspas. É missão da Igreja oferecer critérios éticos, educação política, conscientização e formação de leigos para o exercício da política. Abre aspas. Papa João Paulo II. A militância política é missão específica dos fiéis leigos que não se deve furtar as suas obrigações nesse campo. Já ensinava o Concílio Vaticano II, abre aspas, os católicos versados em política devidamente firmes na fé e na doutrina cristã, não recusem cargos públicos se puderem, por uma digna administração, promover o bem comum e, ao mesmo tempo, abrir caminho para o Evangelho. Então, aí o Concílio Vaticano II, já tratando isso na Ata Apostólica. Depois temos também o número 62, que apresenta o pensamento do Papa Bento XVI. Isso só para dizer, então, não é só o Papa Francisco falando do compromisso do cristão leigo na política, como vimos anterior, Papa João Paulo II, Concílio Vaticano II, agora o Papa Bento XVI, que diz: o leigo cristão é chamado a assumir diretamente a sua responsabilidade política e social. Não é missão própria da Igreja tomar nas suas mãos a batalha política para realizar a sociedade mais justa possível. Todavia, ela não pode ficar à margem da luta pela justiça. Dirijo, pois, um apelo a todos os fiéis para que se tornem realmente obreiros da paz e da justiça. Então, pensamento do Papa Bento XVI. Portanto, meus queridos, como eu já dizia, é necessário, e aqui então quero reforçar o pensamento da Igreja, que não se trata e não se entende a política apenas como aquele momento do pleito eleitoral, mas se entende a política como a luta pelo bem comum, que passa, sim, por um pleito eleitoral, mas vai muito mais além. É um documento da CNBB, dos cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo, vai dizer: no mundo da política, sendo a missão do cristão leigo diretamente de modo especial para a participação na construção da sociedade, segundo os critérios do reino, 3 elementos são fundamentais: formação, espiritualidade e acompanhamento. Para isso, é urgente que as dioceses busquem estimular a participação dos cristãos leigos e leigas na política, a necessidade de romper o preconceito comum de uma política a necessidade de romper o preconceito comum de que a política é coisa suja e reconscientizar os leigos e as leigas de que ela, política, é essencial para a transformação da sociedade. Impulsionar os cristãos a construir mecanismos de participação popular que contribuam com a democratização do Estado e com o fortalecimento do controle social e da gestão participativa. Incentivar e preparar os cristãos leigos e leigas a participarem de partidos políticos e serem candidatos para o executivo e o legislativo, contribuindo, deste modo, para a transformação social.
mostrar aos membros de nossas comunidades a participação geral, que há várias maneiras de tomar parte na política. Então, veja, não é só o cristão concorrendo a um cargo ali eletivo, mas tem outras formas. Veja lá, nos conselhos paritários de políticas públicas, nos movimentos sociais, nos conselhos de escola, na coleta de assinatura para projetos de lei de iniciativa popular, nos comitês de lei, por exemplo, da 9.840/99, de combate à corrupção eleitoral, compra de voto, e da lei de ficha limpa, assim conhecida. Incentivar e animar a constituição de cursos ou escolas de fé e política, ou fé e cidadania, ou com outras denominações nas dioceses e regionais, manifestamos nosso reconhecimento a várias iniciativas, como o curso do Centro Nacional de Fé e Política, Dom Helder Câmara. E diz também da Comissão Nacional de Fé e Política, da Comissão Nacional dos Leigos do Brasil, cursos e encontros promovidos por regionais da CNBB, dioceses, movimentos eclesiais, pastorais de fé e política, pastorais sociais e da juventude, pelas SEBs, pelo Movimento Nacional de Fé e Política. E, por último, acompanhar os cristãos que estão com mandatos políticos, executivo e legislativo, no judiciário e no Ministério Público, e os que participam dos conselhos partidários de políticas públicas, a fim de que vivam também aí a missão profética, promovendo reuniões, encontros, momentos de oração e de reflexão e de retiros. Então, veja aquilo que a Igreja, então, nos propõe como âmbito de participação na política. É comum agora a gente, como bispo e também como padres, e ali os padres também a mesma situação, muitos dos nossos cristãos aparecendo ali, olha, eu sou candidato, eu tal. Mas às vezes é um projeto muito pessoal, a pessoa nunca veio dialogar. A pessoa, às vezes, na igreja, ela nunca se interessou em uma participação no âmbito público. E aqui sabemos a quanta dificuldade que a gente tem por encontrar pessoas para participar dos conselhos paritários. Às vezes, nesse período, aparecem muitas pessoas dispostas a trabalhar pelo bem público, mas, infelizmente, alguns ainda entendem só como aquele cargo onde ele vai ser remunerado para trabalhar pelo bem comum. É preciso, sim, que o cristão esteja lá, mas não é só ali em um cargo onde a pessoa é remunerada, que ela é chamada a trabalhar pelo bem comum, mas também nessas outras dimensões. Ok, Divaldo, entendo que aqui nós temos mais ou menos uma síntese daquilo que é o pensamento da Igreja Católica, e então depois a gente pode até dialogar ainda mais sobre isso que a Igreja nos propõe e a gente poder enriquecer esse momento aqui que estamos prestes ao pleito eleitoral, onde os cristãos possam buscar se formar bem e se preparar bem para esse pleito. Muito obrigado. Obrigado, senhor Dom Luiz. O senhor traz para a gente uma iluminação que mostra que a igreja faz parte desse universo, né? Ela tem o lado dos cristãos, o lado da vida, e não está alheia às questões sociais e motiva a todos nós a estarmos engajados, seja através de candidaturas eletivas a cargos
públicos, no legislativo ou executivo, seja ele no âmbito municipal, estadual, distrital ou nacional, mas também se envolver nos conselhos, né? Isso que é muito, muito importante, né? Você não participar só desse momento agora, né? Vai lá, bota o voto na urna, ou não quer nem saber, né? E agora, enfim, são questões para a gente refletir depois, né? Assim, que as pessoas, na última eleição, por exemplo, a abstenção foi muito grande, então houve um universo muito enorme de não participação política dos cristãos e de toda a sociedade, né? Uma coisa para a gente estar dialogando aí, estar refletindo para a próxima fala do senhor e do Dr. Roberto, que a gente já passa agora, já chama imediatamente o Dr. Roberto, né? Então, a gente passa agora para chama o Dr. Roberto, que é juiz de direito, né, aqui em Campo Grande, já se apresentou da vara criminal e também é juiz eleitoral da 53ª Zona Eleitoral aqui em Campo Grande, não é isso? Então, doutor Roberto, com o senhor, muito obrigado aqui por fazer presença e também trazer essa reflexão aqui para nós, tá? Com o senhor, então, a palavra. Obrigado. Imagina, eu que agradeço a gentileza e muito oportuno ouvir as palavras do Dom Luiz, fazendo até uma síntese histórica de documentos e posicionamentos da nossa Santa Igreja Católica. Uma questão que eu gostaria de abordar é que ainda é muito comum, e algumas pessoas até batem no peito e pronunciam essa frase, que é aquela, eu não gosto de política, não discuto política, política não é coisa para gente séria, e assim por diante. Esse mal da generalização, e tem também uma aproximação com a alienação, é tudo aquilo que os maus políticos, que pessoas com má intenção desejam o povo alheio do processo político. E como o Dom Luiz bem observou, quando se diz política, não significa tão somente participação em eleições, seja lá como eleitor ou como candidato, vai muito além disso. Então, é fundamental nós termos claro que não existe instrumento, ferramenta mais igualitária, mais necessária, mais indispensável para a construção de uma sociedade mais humana e justa do que a atividade política. E isso é no mundo inteiro. Claro que nós temos ferramentas que devemos aperfeiçoá-las, corrigi-las, nem tudo que nós temos no processo eleitoral é o mais atual, o mais moderno, o mais igualitário, mas sempre devemos fazer a comparação. O que tínhamos antes? Que espaço de participação popular nos era garantido há 3, 4, 5 décadas atrás? Eu vejo, por exemplo, com preocupação, alguma crítica vazia, populista, demagógica em relação às chamadas urnas eletrônicas. Primeiro, demonstram desconhecimento técnico absurdo, porque não sabem até hoje que todo o processo eleitoral, as urnas são auditadas, sejam por fiscais, por técnicos do próprio Tribunal Superior Eleitoral, por técnicos que representam os mais diversos partidos políticos, a imprensa é convidada a participar, técnicos de universidades também participam desse processo, enfim, claro que não existe sistema nenhum do mundo 100% seguro, mas é muito perto disso. E antes do processo eletrônico, da urna eletrônica, o que nós tínhamos? Como é que era o processo eleitoral no Brasil? Da chamada eleição por cédula. Aí sim nós tínhamos o risco muito maior, desde a votação, com a famigerada expressão do voto corrente, da falsificação de uma das cédulas, e isso era repassado para o próximo eleitor, enfim, para intimidá-lo e comprar o seu voto e sua consciência, como também aquelas apurações que tomavam a madrugada e dias a fio, com chances concretas de você cantar, entre aspas, o voto de maneira errada, ou com má intenção mesmo para favorecer esse ou aquele candidato. Então, eu estou fazendo essa referência agora só para dizer que é muito ruim nós observarmos em pleno século XXI que pessoas, que lideranças importantes ainda trabalham no sentido oposto daquilo que deveriam trabalhar. Trabalham para enfraquecer e não para fortalecer
a via democrática, ampliar o espaço de participação popular. Só que nós temos que ser vigilantes, ou seja, a igreja ela tem essa missão, e nós leigos mais ainda, ou de colocarmos os nossos nomes sempre à disposição nos processos políticos, ou de ajudarmos na conscientização, no esclarecimento, no debate de ideias, ajudando os nossos irmãos a formarem a sua opinião política, a fiscalizarmos o exercício do poder após o processo eleitoral, a colaborarmos com propostas também, seja no âmbito legislativo, seja no executivo, participar também de outra ferramenta importante que a nossa Constituição nos garante, que é a participação nos chamados conselhos de direito, Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência, Conselho de Direitos Humanos, Conselho de Educação, de Saúde, dos Direitos de Criança e Adolescente, do Meio Ambiente, ou seja, é outra ferramenta, um outro instrumento importante que a democracia brasileira tem, e muitas vezes nós não só não sabemos da existência de tais conselhos, ou sabendo, não nos tomamos conta, não nos damos as mãos, ou seja, não despertamos o nosso interesse para participar, acompanhar, enfim, e influenciar na definição de políticas públicas nessas mais diversas áreas. Então, é importante que nós, Edivaldo, sempre conclamemos a população a não desacreditar da política. E mais, e de não nivelarmos as pessoas por baixo. Eu sempre digo isso. Os juízes não são todos iguais, os sacerdotes não são todos iguais, os professores não são, os médicos não são, os militares não são, os comerciantes, os comerciários e os políticos também não. Então, quando nós colocamos todos sob a vara da avaliação negativa, repito, nós estamos fazendo o jogo daqueles que são contrários à democracia. Política é espaço para todo mundo participar, todo mundo. Nós, leigos, católicos, os cristãos de outras denominações, as pessoas de outras vertentes religiosas, as pessoas sem religião, os ateus, enfim, é um espaço plural. Só que muitas vezes, com esse discurso cansativo, porém resistente, de não gostar de política e de nivelar todos por baixo, nós perdemos espaço. Nós perdemos a oportunidade de influenciarmos na formação do que chamamos em direito da vontade política do Estado brasileiro. Então, é muito importante que quem pode participar, até como candidato, né, que participe e que não tenha essa preocupação apenas com o resultado eleitoral. Eu sempre digo isso para as pessoas que eu tenho a chance de, às vezes, dialogar, enfim, tenho convivência com pessoas das mais diversas linhas ideológicas, mas sempre dizendo o seguinte: o mais importante num processo, falando agora de eleições, no processo eleitoral, nem é o resultado, nem é ganhar a eleição. Claro que é bom ganhar a eleição, muitas vezes é aquilo que a pessoa almeja no seu íntimo, mas mais do que isso, é você contribuir com a formação da cidadania, é você levantar um ponto de vista diferente, uma proposta diferente, ter coragem de inovar, é de se colocar como alternativa, porque é muito fácil também, Dom Luiz, nós ficarmos apenas na condição de estilingue, né? Ou seja, da crítica, e não colaborarmos rigorosamente com nada. Então é importante que nós aproveitemos esses espaços, né? Então as pessoas têm que participar do processo eleitoral com alegria, com satisfação, e repito, e olhar sempre a nossa história. A história brasileira é marcada por períodos ditatoriais, por períodos em que a cidadania era calada, em que as pessoas não eram chamadas nem mesmo a elegerem o presidente da República, os governadores de Estado, em que nós não tínhamos a liberdade de criação de partidos políticos, em que o horário político nós tínhamos a censura, as pessoas não tinham espaço para o debate de ideias. Tudo isso nós deixamos no passado. E aí, quando nós construímos a via da participação popular, nós vamos cruzar os braços e apenas reclamarmos e não darmos a nossa parcela de contribuição? Não, não é isso que nós, como cristãos, devemos considerar. Devemos levar a sério. Democracia também é um exercício. E o Papa Francisco é muito feliz
quando ele se posiciona incentivando os cristãos, os católicos leigos a participarem do processo eleitoral. E aqui eu quero só fazer uma observação que é importante. Quando Dom Luiz fala, eu falo, nós falamos da participação do leigo, e agora me dirigindo especialmente ao público católico, do leigo católico nas eleições, nós não estamos dizendo, até porque isso é infração eleitoral, nós não estamos dizendo absolutamente em transformarmos os nossos púlpitos, as nossas comunidades, as nossas paróquias em comitês eleitorais. Infelizmente, óbvio que eu não vou generalizar, longe disso, nem poderia fazê-lo como juiz eleitoral, mas infelizmente nós temos pessoas que confundem isso, que colocam as suas denominadas igrejas a serviço de candidaturas. E eu me lembro com tristeza, Dom Luiz, que como juiz eleitoral em outras cidades, muitas vezes tive que penalizar lideranças religiosas que não conseguiam diferenciar essas coisas. O que nós temos que fazer, as lideranças religiosas devem fazer, é incentivar a participação política, mas não fazer do fiel, ou não tentar fazer do fiel massa de manobra. Igreja é espaço plural, é espaço de acolhimento, não é espaço de imposição de ideia política. Então é importante diferenciarmos. O leigo tem que participar, o leigo católico é importante que participe, que leve as nossas bandeiras nos processos eleitorais, mas que seja também o primeiro a respeitar a legislação eleitoral e de não fazerem jamais os espaços religiosos ambiente de conquista de voto. Até porque, cá para nós, o eleitor ele vai analisar a história, é a trajetória, é a coerência de vida de quem lhe pede o voto. Então não adianta a pessoa querer intimidar ou querer aparecer no momento da campanha eleitoral como se isso bastasse. Muito pelo contrário. O nosso eleitor também está amadurecendo gradativamente, eleição após eleição, e começa a analisar o currículo, a história, a coerência entre aquilo que o candidato fala e aquilo que historicamente ele faz. Ou seja, o eleitor de bobo não tem nada, né? Então, para não me alongar e abrir sempre o espaço e ouvir e aprender com o Dom Luiz, com o Edivaldo, com o Sérgio, com a Olga, com os demais colegas, resumidamente eu diria o seguinte: devemos valorizar a democracia, incentivar a participação de todos no processo político, saber que é uma conquista civilizatória o processo eleitoral, saber, como diz Dom Luiz, como fala o Papa Francisco também, que política não se limita a período eleitoral, que nós temos outros espaços de participação, devemos cultivar esses espaços e devemos fazer sempre essa participação com coragem, com determinação, com coerência, com conteúdo, com ética, com lisura e com alegria. Nós temos que ter alegria em participar de qualquer espaço político democrático. Ligar aqui o microfone. Obrigado, doutor Roberto, pela explanação, né, assim, a iluminação. Eu queria aproveitar, né, o momento, assim, acho que a gente vê muito isso na prática, não sei se é mas eu também, imitando os outros e me envolvendo e participando, eu quero citar aqui algumas pessoas, né, que estão presentes aqui comentando a nossa live, né. Nós temos aqui o padre Adriano, né, o padre Agenor, que fizeram comentário aqui, vocês puderam acompanhar aí os diversos comentários, né? Tem perguntas aí que precisam ser respondidas, né, sobre essa questão de apoio. A doutora Suzana e a doutora Margarida são umas ícones, né, na construção, na implantação dessa Comissão Regional de Justiça e Paz aqui no Mato Grosso do Sul, né, que são as pioneiras aí junto com outras pessoas que conseguiram, com o apoio da nossa igreja, né, conseguiram implantar a nossa comissão aqui. São as primeiras pessoas que dirigiram a nossa Comissão Regional de Justiça e Paz aqui no Mato Grosso do Sul. Obrigado especial à doutora Margarida, à doutora Suzana. Quero trazer também aqui na memória da dona Toninha, né, uma guerreira, e os diversos outros membros, como a doutora Olga, que está aqui, né, que compõem a nossa Comissão Regional de Justiça e Paz, né?
Nós temos a Odete, o Moisés, do Conselho Nacional do Laicato, o Anderson, né? O Sérgio de Três Lagoas, aí da cidade, apoiando aqui, Dom Luiz, incentivando, né? Sendo fiel aqui e contribuindo nessa, né, nessa iluminação que vocês trazem aqui, né? Nós aqui queremos agora ver que a doutora Olga ainda não, que está aqui, está com dificuldade de comunicação aqui, mas enfim, nós vamos agora para alguns momentos. Não tem muitas perguntas aqui, tem acho que tem uma colocação aqui que acho que é importante, depois está dando vou fazer um esclarecimento sobre a colocação, né? Mas nesse último período, acho que assim, pensando um pouquinho mais a partir dessa iluminação, né, dessa participação, desse incentivo, né, para que a gente se envolva, e aí eu até tinha colocado anteriormente, né? Na eleição passada, nós tivemos uma abstenção muito grande. Então, queria que vocês pudessem, sei que o doutor já falou, tem que se envolver, tem que participar, né? Mas, assim, nós estamos no momento no nosso país de uma grande divisão, né? E quando a pessoa deixa de votar, ela está descrente dessa política. Então, acho que é importante esse momento, né, de incentivar, né? E o que nós, além desses documentos, dessa iluminação, o que mais que nós podemos fazer para que nessas eleições municipais, que é aqui onde acontece a política pública, mais próxima, mas que tem um reflexo da política nacional aqui também, o que nós podemos fazer enquanto leigos e leigos, né? Então, eu queria explorar mais um pouquinho o Dom Luiz nisso, o doutor Roberto. Amanhã, se não me engano, o doutor Roberto, acho que já pode os candidatos pedir voto, né, se não me engano. Deixa eu adicionar aqui, o doutor Roberto está aqui. Isso. Acho que amanhã já pode também estar pedindo voto, se não me engano, essa questão do calendário. Acho que, além dessa provocação, né, que eu estou fazendo aqui, falar um pouquinho sobre isso, né? Amanhã já, acho que hoje é o prazo final, e amanhã as pessoas já estão liberadas e falar assim, eu sou candidato e peço o seu voto, etc., né? Então, eu queria explorar mais um pouquinho disso, sabe, Dom Luiz, e também falar que o senhor pudesse dizer. O senhor já disse, né, mas que referendar a isso, né? A igreja pede voto para algum candidato, defende algum candidato, ou ela defende uma política pública, ou ela defende a vida, e aí essa iluminação do cristão que vai definir, né, quem ele escolhe. Então, eu queria explorar mais um pouquinho aí, e depois queria que o irmão Silvio também quiser dar uma fala sobre isso, tá? Irmão, você também pode ficar à vontade, me dar uma alô aqui, que a gente já vai o Dom Luiz, o senhor, e depois o doutor Roberto, ou vice-versa, tá ok? E aí depois, na terceira vez, a gente já vai para as falas finais e as despedidas. Então, Dom Luiz, com a palavra. Ok, Edivaldo, e a todos que nos acompanham. De fato, é isso. Acho que aqui o documento dos cristãos leigos traz muito bem isso. Os 3 elementos para o cristão na política: a formação, a espiritualidade e o acompanhamento. Então, às vezes nós ficamos para esse momento só do pleito eleitoral trabalhando. Nós esquecemos depois de trabalhar como a formação. E, infelizmente, os nossos cristãos, alguém até tem aí na tela, dizendo, infelizmente, o amadurecimento aí dos cristãos, eu acredito que seja isso que ele esteja dizendo, ainda é muito tímido. Aquilo que o doutor Roberto nos dizia, e que, infelizmente, é vergonhoso, às vezes, a gente vê aquele cristão que aproveita de todas as situações, ou quer aproveitar de toda a situação para ganhar voto agora, nesse momento. Então, sem um trabalho ético, se a pessoa não é capaz de ser ética ali, ela aproveitando daquele espaço da igreja ali para ganhar voto, para se impor, como ela vai fazer depois que for eleita? Com a mesma falta de ética que ela depois vai também exercer o seu mandato. Ou seja, aquilo que a gente vê,
A pessoa, então, lutando apenas para o seu interesse, para o interesse imediatista. Portanto, isso requer de nós todos formar mentalidade. E é essa mentalidade que, infelizmente, a gente vê ela tão fragilizada, como frisado ali bem o doutor Roberto, chegando a esse ponto de da igreja política é algo sujo, eu não vou ali, vou me abster e assim por diante. É esse compromisso com o social, esse compromisso com o irmão, que precisa acontecer lá na pastoral, que precisa acontecer nas nossas celebrações, ou seja, às vezes a gente vive um verticalismo da nossa fé, eu e Deus, e não penso no meu irmão, no meu semelhante, me torno alheio ao sofrimento, me torno indiferente àqueles que estão sofrendo. E claro que com uma mentalidade dessa, só pode ter um pleito eleitoral dos piores possível. Então, o que fazer? É preciso de um empenho nosso, de todos nós, seja da hierarquia, seja dos leigos, seja de todas, somando força com toda a sociedade, para que de fato a gente debata, a gente aprenda a debater o bem comum, a gente se interesse pelo bem comum. Aí sim, o nosso pleito eleitoral vai ser um pleito eleitoral com qualidade. Assim, a nossa atuação no mundo será uma atuação com consistência. A gente será capaz de criar vínculos de solidariedade, vínculos firmes, de coesão social, de diálogo respeitoso, de diálogo construtivo, aonde, de fato, a democracia, o bem de todo o povo seja considerado. O que, infelizmente, a gente vai vendo aqui a polarização e a política, às vezes, tornando-se um meio apenas dessa polarização e que leva, infelizmente, ao sofrimento de muita gente, porque não vemos aqui, de fato, o empenho de todos para o bem comum. E aí muitos, então, sofrendo amargamente por causa dessa mentalidade. Então, é preciso reforçar isso nas nossas famílias, que a gente tenha um momento de diálogo sobre e debate sobre o bem comum, que nas escolas a gente tenha essa possibilidade de criar debates, projetos em que visa o bem comum, que nas nossas igrejas, nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, a gente tenha momento de discussão aonde a vida e a fé estejam ligadas, e não apenas a gente ignorar, fazer o jogo da avestruz, colocando a cabeça na areia e esquecendo o resto. Divaldo, creio que aqui da minha participação seria essa. É preciso participar, não só nesse tempo, porque nós não atuamos, nós não temos, às vezes, a escola de fé e política nas nossas dioceses, e fica difícil para esse momento a gente ter bons candidatos e bons debates e bons projetos políticos, porque faltou para nós aquele trabalho da formação continuada. Muito bem. Obrigado, Dom Luiz. Fica aí, então, para nós, né, esse desafio de constituir aqui as escolas de fé e política nas nossas dioceses, com o coração aberto, com tranquilidade, enfim, ouvindo todos os pensamentos, estarmos todo mundo junto na busca da construção do bem comum. Chamo em seguida aí o doutor Roberto, né, para poder fazer uma fala sobre essas provocações. Depois a gente volta para as nossas considerações finais, né? Então, deixa eu ver o que
Congelou. Edivaldo, só te pedir uma gentileza que eu não sei se foi só para mim, mas o finalzinho da sua fala eu não consegui compreender. Ah, tá. Sobre essa questão do envolvimento, da polarização, de baixa participação no último pleito, o que a gente faz para esse momento as pessoas serem... Então, seria isso, né? E também, só reforçar, né, a eleição começa amanhã de volta, quando que começa? Isso, ótimo. Agradeço. Então, hoje, a rigor, dia 26, último dia para o pedido de registro de candidatura por parte dos partidos. Os candidatos, raramente isso acontece, mas às vezes o partido esqueceu de encaminhar a documentação de um ou de outro, ainda tem um prazo complementar aí de algumas horas, 48 horas, salvo engano. De qualquer maneira, amanhã, dia 27, a campanha está iniciada, liberada, até então era apenas autorizada a chamada pré-campanha com algumas restrições, né? Então, amanhã a campanha realmente começa. E começa de uma maneira atípica, isso é até, claro que é um momento triste por conta da pandemia, mas, por outro lado, é interessante saber como que os candidatos, os partidos vão utilizar da criatividade para ocupar esse espaço de campanha eleitoral, respeitando as regras, naturalmente, de segurança na área de saúde, né, de isolamento, enfim, mas vai ser uma experiência interessante. De qualquer maneira, a democracia sobrevive mesmo a essa gravidade da pandemia. Um detalhe importante, já serve até como um alerta a quem nos acompanha, e peço ao Dom Luiz e aos colegas para que comecem a ajudar na divulgação também, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou 1 hora a mais para votação esse ano, então a eleição vai começar a votação às 7 da manhã e não às 8, tentar diminuir um pouquinho a aglomeração. O uso da máscara vai ser obrigatório, sem a máscara a pessoa não vai poder votar. O Tribunal Superior Eleitoral também conseguiu e vai encaminhar para cada sessão eleitoral do Brasil todo o aparato de higiene, de segurança, né, para os mesários, também para os eleitores, o álcool gel, a máscara, aquelas fitas para separação, para manter a distância regulamentar. Também aquela máscara de proteção, esqueci o nome agora, que as pessoas usam, né, em alguns locais, além da máscara em si, aquela outra, esqueci o nome, Face Shield, se eu não me engano, também os mesários vão se utilizar. Então, a Justiça Eleitoral, ela faz um trabalho muito bom no Brasil, para a segurança das eleições, respeito aos eleitores, enfim, para que a democracia se fortaleça. A questão da abstenção, Edivaldo, realmente nós temos sempre um índice considerável de abstenção, sobretudo nas eleições estaduais e nacionais. Nas eleições municipais, historicamente, o comparecimento às urnas é um pouco maior, porque é uma eleição em que o eleitor ele conhece mais diretamente os candidatos, às vezes tem vínculo de trabalho pessoal, né, comunitário com os candidatos. Então, a abstenção nas eleições municipais, historicamente, é um pouco menor do que das eleições estaduais e nacional. Por conta da pandemia, certamente, aí é já uma opinião pessoal, né? Mas acredito que nós tenhamos um aumento de abstenção por parte das pessoas que não são obrigadas ao voto, né? Em que o voto é facultativo, sobretudo as pessoas com mais de 70 anos de idade. E também eu notei, isso dialogando com outros colegas, que o alistamento eleitoral das pessoas de 16 a 18 anos, também por conta da pandemia, foi um pouco menor este ano. Então, nós teremos um número menor de eleitores nessas duas faixas etárias, por conta, pelo menos indiretamente, da pandemia. Outra coisa que é importante para que o eleitor consiga compreender, você pode protestar por intermédio do seu voto, votando em branco ou anulando o seu voto se você não estiver satisfeito com nenhum dos candidatos em disputa. Isso não tem nada de mais, nada de negativo, nada de feio, nada de antidemocrático.
É claro que, como juiz, eu não posso revelar os meus votos, né, mas houve uma eleição, já há algum tempo, em que, num segundo turno determinado, numa eleição para governador, eu não tinha opção, eu não me sentia representado por nenhum dos dois, mas não deixei de comparecer às urnas e de exercer o meu direito democrático ao voto, mas aí acabei votando em branco. Então, votar em branco, anular o voto, não tem nada demais, é exercício também de cidadania, né? Mas a abstenção em si é muito complicada, por quê? Porque passa a impressão, tirando, claro, as questões que eu mencionei, de risco à saúde, e algumas outras situações específicas, mas de um certo desleixo, desprezo, né, desconsideração com o processo democrático. Então, eu insisto nessa tecla, desculpa até ser redundante, mas nós, brasileiros, historicamente, lutamos muito para conquistarmos o direito ao voto, o direito à participação política. Então, não vamos desprezar essa conquista, essa luta, né? Vamos às urnas, optando por A, por B ou por C, ou votando em branco, anulando o voto. E a igreja, historicamente, Dom Luiz, ela tem um trabalho muito interessante nisso. Eu aqui vou fazer referência ao querido Dom Martins, lá de Corumbá, amigo pessoal, agora o bispo emérito, né, de Corumbá, e com ele, Dom Luiz, uma experiência muito bacana que nós tivemos. Nós tínhamos um programa de rádio, uma rádio comunitária, eu e Dom Martins, que se chamava Voto Consciente. Eu era juiz eleitoral à época, lá em Corumbá, com ele, com o querido Padre Pascoal, nós tínhamos esse espaço em que as regras eleitorais nós tratávamos, o incentivo à participação do eleitor nós tratávamos, e isso foi muito bem aceito pela comunidade. Então, às vezes, não sei se nessa roupagem, não sei se em forma, às vezes, hoje as mídias sociais têm mais força, né? Às vezes publicações de tempo em tempo, lives também, que hoje, até por conta do isolamento, as lives estão na moda, de nós continuarmos batendo nessa tecla, de incentivarmos os nossos fiéis, né, católicos, os cristãos, a população em geral, a participarem do processo, para nós diminuirmos o número também de abstenções. Outro ponto que eu quero aqui rapidamente mencionar é algo muito importante que Dom Luiz fez referência no início da fala dele, que é o pós-eleição. O que eu tenho percebido? Raramente, Edivaldo, e aqui também faço publicamente a minha meia-culpa, raramente nós acompanhamos uma sessão da Câmara Municipal, por exemplo, né? Poucas vezes nós nos damos conta do que se debate no nosso próprio município, e às vezes são políticas públicas que interferem no transporte, na saúde, na educação, na geração de emprego, na inclusão social, e nós nos tornamos alheios a essa discussão. Então, é muito mais, eu pego a carona na fala do Dom Luiz, é muito mais a participação política do que votar e ser votado, é de participar mesmo da formação dessa vontade política do Estado. E nós irmos às sessões da Câmara, abordarmos legitimamente os vereadores, ainda que não seja uma pessoa que eu tenha votado, o vereador, às vezes eu vejo algumas falas assim, Dom Luiz, eu sou vereador de 2.000 pessoas que confiaram em mim. Não é verdade, ele é vereador do município inteiro, é deputado do Estado inteiro, ou do país todo. Quando a pessoa é eleita, ele representa não só a vontade dos eleitores dele, isso é fundamental deixar claro, representa a vontade de todos, mesmo que foram contra a eleição dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem, cidadão, total legitimidade de abordar, com decência, obviamente, não estou falando de abordagem violenta, né? Mas abordar um parlamentar, um prefeito, um secretário municipal, um deputado, seja lá quem for, e cobrar, e apresentar a ideia, e tirar dúvida. Eles são todos servidores públicos, ou seja, eles estão a serviço do público. E isso é fundamental nós compreendermos. Servidores públicos, não são servidores de um curral eleitoral, ou servidores de uma faixa de eleitores, ou servidores de um partido, ou servidores dos seus correligionários. Também o são, mas, a grosso modo, representam toda a população. Então, vamos fazer esse dever de casa também. Passando a eleição, vamos continuar exercendo cidadania, vamos continuar participando dos espaços democráticos. E uma coisa, para não me alongar, Edivaldo, que eu sempre digo quando eu ouço, né, algo que me arrepia, assim, no sentido cívico da expressão,
pessoas que pedem o retorno de regimes ditatoriais, né? Ou seja, usam de um espaço democrático, que é a livre manifestação do pensamento, para defender o contrário, que é o cerceamento da liberdade de pensamento. Então, olha o contraditório aí nessa manifestação. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que valorizar a democracia para que esse tipo de manifestação, esse tipo de expediente não ganhe força. E quando eu vejo isso, eu sempre faço uma pergunta: qual país do mundo é desenvolvido social e economicamente que não seja um país democrático? Ainda que com imperfeições, claro. E nós poderíamos até debatermos os modelos de democracia. Isso é uma outra questão. Mas sendo mais objetivo, em que momento da história os principais países do mundo, os que têm o IDH mais elevado, o que tem menor desigualdade social, mais emprego, renda mais equânime entre homens e mulheres, em que o igual ou o diferente é tratado como igual, esses países se tornaram o que são por meio de regimes de força ou se tornaram o que são por meio de participação popular, pluralidade de ideias, debate de ideias? Então, quando nós observarmos esse tipo de manifestação, nós temos que ter ciência, ou seja, conhecimento histórico para embasar nossa fala. Esses países são o que são porque são países democráticos. E eu não posso deixar de mencionar outro ponto que é fundamental. Nós temos que tratar o diferente, mesmo no campo político, num ambiente tão polarizado como é o nosso aqui no Brasil, nós temos que tratar o diferente com respeito. A pessoa que pensa diferente da gente não é pior do que nós, nem melhor, nem pior. Pensa diferente. Ponto. E nós temos que ter a maturidade de sabermos conviver com o diferente. O diferente não é inimigo, o diferente não é um objeto, o diferente não é um não cidadão. O diferente tem os mesmos direitos que nós temos. Então, saber conviver também é uma experiência democrática. Quem não consegue conviver com o diferente, respeitar o ponto de vista contrário, ser aberto ao diálogo, tem mentalidade autoritária. Então, tem que fazer uma terapia cívica para corrigir esse desvio de comportamento. E eu sempre, agora encerro mesmo, trago o exemplo do Papa Francisco, o líder maior da nossa igreja, que tem dentre os seus maiores amigos um rabino lá de Buenos Aires. Me foge agora o nome, mas com quem ele já escreveu obras fantásticas. Ou seja, mesmo no campo religioso, é obviamente saudável a convivência com o diferente, mais ainda no campo político, né? E sem dizer aquela expressão do Magalhães Pinto, aqui. Bom, então só para rapidamente mencionar, Magalhães Pinto dizia o seguinte: a política é como uma nuvem. Eu olho para a nuvem, ela está num lugar. Daqui 5 minutos ela está em outro. A política também tem muito disso. Bem saudável. Pessoa que hoje é meu adversário nessa campanha, amanhã pode ser meu aliado, ou aquela pessoa que foi eleita pela bancada X e eu pela bancada Y, determinado tema vai pensar do mesmo modo que eu, vai abraçar determinada causa. Ou seja, é saudável, é salutar, é indispensável saber conviver com o diferente. Obrigado, desculpa ter me estendido nesse momento. Ok, muito bem, muito obrigado pelas palavras, doutor Roberto. A gente fica muito feliz, né? Quer dizer que eu estou muito contente aqui com a presença de vocês, né? Vocês trazem bastante conteúdo, bastante informação para a gente e nos deixa revigorado para atuar na sociedade, né? Então, muito rico. Está de parabéns aí a nossa igreja, obrigado à nossa CNBB que possibilita, né, a construção dessas atividades com seus movimentos e organismos, no caso, a Comissão Regional de Justiça e Paz, né? Eu quero, já vamos passando agora para a finalização, né?
E eu vou falar já agora, que depois eu não vou falar mais, e já quero fazer meus agradecimentos aqui, né? E dizer dessa felicidade, né? Desse momento que essa comissão realiza o seu primeiro diálogo de Justiça e Paz aqui no Mato Grosso do Sul. Quero que esta seja o princípio de várias outras, né? Que sejamos instrumento da nossa igreja para disseminar a defesa da vida pela sociedade. Quero também aproveitar e convidar vocês a participarem conosco da Sexta Semana Social Brasileira, né, que traz, né, um mutirão por terra, teto e trabalho como o foco, né, da nossa discussão. Já começou agora e ela vai até 2022, e nós estamos nesse momento de continuidade da discussão desse grande mutirão pela Sexta Semana Social Brasileira. Venha conosco, vamos chamar os nossos irmãos e irmãs, vamos chamar toda a sociedade, né? Quero dizer também da importância que cada um deve buscar para se iluminar, inclusive pensando em como escolher esse candidato, né? Os documentos, né, da nossa igreja, recente agora, né, como o Pacto pela Vida e defesa pelo Brasil e em defesa da vida, né? A Carta dos Bispos que saiu aí, que ilumina muito sobre essa conjuntura. Então, são coisas que a gente tem que pegar e ler com o coração aberto, tranquilo, né, e iluminado. Então, agradeço a cada um que acompanhou agora. Até esse momento, a nossa live. Passamos agora às falas finais de cada um, de cada uma, né? Passo primeiro para o irmão Silvio, depois para o doutor Roberto, e para finalizar e fechar a live, peço ao Dom Luiz, né, que dê a saudação final aqui para nós, tá bem? Então, chamo agora o irmão Silvio, por gentileza. Eu estou numa situação assim, daquela pessoa que pega na mão um vaso de porcelana de um preço altíssimo e fica com medo até de se mexer e esse vaso escapar e quebrar. Como secretário executivo, vocês sabem que as flechadas em relação à igreja chegam primeiramente na gente, tá? Esperando que a gente depois distribua para os bispos essas flechas, né? E uma das flechas assim que mais me angustiava e que mais me feria, né, nesse período de secretário executivo é exatamente essa flecha de que essa igreja nossa é uma igreja muito parada, é uma igreja que não se pronuncia, é uma igreja, quer dizer, a falta de profetismo da igreja do Mato Grosso do Sul. A pandemia mostrou que nós não somos essa igreja, digamos, parada, essa igreja não profética. O grito dos excluídos, os dias desestabelecidos, as várias lives dos movimentos pastorais e serviços que aconteceram, estão acontecendo ao longo deste período, mostraram claramente que nós somos uma igreja que pensa, sim, naquilo que é melhor para defender a vida em toda a sua extensão. E eu não vou entrar no debate aqui desse tema, porque eu estou com medo de derrubar esse vaso precioso que Dom Luiz e Dr. Roberto trouxeram, né, nessas duas falas simplesmente espetaculares. Estou, digamos assim, agradecido de verdade para a gente poder ouvir pessoas, né, o bispo, que representa a igreja na hierarquia, mas ouvir um leigo, Dr. Roberto, a falar, a ter o mesmo pensamento daquilo que a igreja se pronuncia todos os dias. Agradeço imensamente esse momento. E eu penso que nós estamos dando um passo decisivo e definitivo rumo a uma verdadeira profecia. Porque, para mim, uma igreja que defende alguns aspectos da vida e não defende toda a vida na sua extensão, não é profética. E uma das grandes vertentes por onde a vida deve ser defendida, exatamente pela vertente da política. Aí surgiu uma pergunta aí que eu vou, assim, muito rapidamente. Nós, brasileiros, nós não sabemos votar. A gente sabe votar.
A gente não sabe, ou a gente não tem paciência e consciência para escolher os melhores. A gente sabe votar. Eu morei na Angola há 10 anos. E na Angola tinha um ditado muito forte no meio das aldeias que dizia assim: isso era uma fábula pedagógica. Se você, algum dia, ver um jabuti em cima de uma árvore, você não trate mal o jabuti, porque o jabuti não sabe subir em árvore. Jabuti, se está em cima da árvore, é porque alguém lá o colocou. E nós atacamos abertamente políticos e partidos e não sei o quê, e ofendemos todo mundo, e a gente não pergunta quem é que coloca essas pessoas lá. Estamos entrando no pleito eleitoral municipal. Eu até desculpo quem vota no A, B, C, D, estadual, federal, sem ter muito conhecimento. Mas o municipal não tem desculpa. Os candidatos daqui de Batayporã, onde eu estou falando agora, eu os conheço todos. A família, os filhos, convivo com todos eles. Quando eu votar em um deles, eu estarei votando por aquilo que ele é. Se por acaso depois eu disser, mas esses candidatos, não, eu conhecia, eu sabia quem era. Então, a gente que vai votar agora para o municipal, seja para a Câmara, seja para a Prefeitura, a gente conhece todos eles, todo o histórico. Então, se esse jabuti subir na árvore chamada Prefeitura, ou na árvore chamada Câmara Municipal, ele não vai subir sozinho. Se ele subir, alguém vai colocar lá, e esse alguém sou eu. Então, se eu não sei escolher, é uma coisa, mas saber votar eu sei. E aqui eu agradeço, em nome da CNBB, em nome da Comissão de Justiça e Paz, né, esse momento maravilhoso. E não havia momento mais, digamos assim, espetacular para falarmos sobre isso do que o dia de hoje. Como o doutor Roberto acabou de dizer, amanhã começa, digamos, o grande momento das campanhas políticas. E aí nós vamos conhecer os pensamentos, os projetos, vamos conhecer as verdades, as news de cada um, e a gente vai poder depois escolher. Então, eu agradeço mais uma vez e digo, não vou falar mais nada em relação ao que os senhores falaram, porque eu tenho medo que esse vaso quebre e eu não saiba depois juntar os caquinhos, que foram muito iluminadores. Eu penso que esse vai ficar gravado no Facebook e a gente vai começar a repetir, porque ao longo desses próximos dias vamos precisar ouvir os senhores de novo. Muito obrigado, Dom Luiz, muito obrigado, doutor Roberto, parabéns pela vossa fala, e realmente é por aí que nós temos que andar. Podemos? Eu acho que é do doutor Roberto. Ordem? O Edivaldo está... pela ordem. Então, tá certo. Irmão Silvio, agradeço a gentileza da referência do senhor, dizer que foi um privilégio, é sempre, aliás, um privilégio dialogar com a minha igreja, tenho orgulho de ser católico e de ter essa aproximação com o Conselho Regional de Justiça e Paz, que tem tanto serviço prestado na luta pelos direitos humanos, né? Um detalhe que o irmão Silvio mencionou, que é fundamental, é aquela questão de depois nós ficarmos dizendo que o brasileiro não sabe votar, de novo desmerecendo, desacreditando a democracia. Na verdade, assim, uma lição que eu sempre menciono, e mencionava isso desde quando, Dom Luiz, eu não era juiz e tive a militância, como eu mencionei no início, político também, eu mencionava para o eleitor o seguinte: nós temos que ter consciência, em primeiro lugar, da tarefa, da atribuição de cada um. Por exemplo, o que o vereador faz? Qual é o papel do vereador? Por que eu digo isso? Em certa ocasião, um vereador que foi eleito dizia lá na minha cidade natal, em Paranavaí, que iria propor o aumento do salário mínimo, que é, todo mundo sabe, né, uma tarefa federal. Então, quem aprova, na verdade, o salário mínimo nacional, não falo dos pisos estaduais, mas o salário mínimo nacional é o Congresso Federal. E o vereador batia nessa tecla e muito eleitor, obviamente, porque o salário mínimo do Brasil nunca foi o ideal, longe disso, se deixava, às vezes, seduzir por isso, e de boa fé, e aí votava nesse candidato. Mas não é que o eleitor tenha não sabido votar, ele não se informou o suficiente, de boa fé foi levado na conversa. Ou pela má fé de quem teve o voto, ou também pelo desconhecimento de quem teve o voto.
seja com má fé ou por desconhecimento, aquele candidato específico não merecia o voto, né? Porque a proposta dele era uma proposta não realizável. Então, é fundamental que os nossos irmãos compreendam, aprendam e não tenham vergonha de perguntar qual é o papel de cada um. Outra coisa fundamental, Dom Luiz, é nós diferenciarmos o que é popularidade e o que é capacidade para exercer mandato eletivo. Não estou desmerecendo ninguém, mas é claro que há algumas profissões que naturalmente nos dão popularidade, né? Se nós formos em qualquer cidade, em Batayporã, do Irmão Silvio, em Três Lagoas, Dom Luiz, ou aqui em Campo Grande, nós temos os personagens mais conhecidos. Mas será que isso basta para que a pessoa se torne um bom parlamentar? Será que isso basta para que ele se torne um bom prefeito, um bom vice-prefeito? E muitas vezes acontece em cidades grandes, cidades pequenas, essa confusão, né? Outro ponto que é fundamental é nós não acreditarmos naquelas pessoas que fazem campanhas milionárias. Ainda bem, estamos ainda em aperfeiçoamento, mas ainda bem, é outra matéria para nós discutirmos com o tempo, eu vou só resumir, que nós não temos mais o financiamento empresarial de campanha. Por quê? Porque o fosso da desigualdade, o custo da campanha era muito maior. Mas nós ainda temos financiamento privado de campanha, particular de campanha, em que algumas pessoas gastam 800 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais para se eleger vereador, prefeito. Aí eu pergunto, é investimento? A pessoa está bancando um alto custo desse para quê? Para buscar o bem comum, para fazer o bem. Não estou nem falando de corrupção, isso é outra questão, outro defeito de caráter mais grave. Mas eu só apenas estou dando esse alerta. Por que que a pessoa quer, aspas, comprar uma vaga de vereador ou de prefeito? Porque a pessoa que tem serviço prestado, Dom Luiz, Irmão Silvio, Edivaldo, ele vai ser reconhecido, ainda que não seja eleito, vai ter votação, vai conquistando os seus eleitores, às vezes não é nessa eleição, é na próxima, ok, ganhar ou perder faz parte do jogo, mas licitamente, eticamente, mas gastar uma fortuna, como se fosse uma aposta em bolsa de valores, como se fosse uma aplicação no setor, é algo que gera desconfiança, né? Então, ficarmos atentos. Ninguém tem que comprar cadeira de vereador, nem de prefeito, nem de vice. A pessoa tem que conquistar o voto pelo seu histórico e pela qualidade das propostas que apresenta. Bom, agradeço a gentileza do convite. Dom Luiz, é um prazer muito grande conhecê-lo, embora à distância. Tenho colegas aí de Três Lagoas que também são católicos e que têm a honra de conviver com o senhor. E fico muito feliz de saber que o senhor é meu vizinho aí de região, né? Eu sou de Paranavaí e o senhor de Maringá. Então, minha admiração, minha estima. Irmão Silvio, também é um prazer conhecê-lo. Passei muitas vezes por Batayporã, às vezes em que ia a Paranavaí, uma cidade querida. Espero que o senhor tenha muita felicidade nessa terra querida, irmã aí de Nova Andradina, cidade que eu também passei por muitas vezes. Edivaldo, estou sempre à disposição do nosso Conselho Regional de Justiça e Paz. Desejo a todos um ótimo final de semana, que nós tenhamos força para vencermos a pandemia e conduzirmos democraticamente, seguindo a orientação do Santo Padre, o Papa Francisco, seguirmos democraticamente esse período eleitoral e que façamos votos conscientes, que ganhem aquelas pessoas que mereçam a nossa confiança. Muito obrigado, uma cordial saudação a todos. Dom Luiz, então, para fazer o fechamento, Dom. E já agradecemos aqui a presença do nosso bispo de Corumbá, Dom João Bergamasco, né? Também que se faz presente aqui nos acompanhando. Ok. Uma alegria imensa poder ter participado desse momento, uma alegria pelo nosso regional, que sempre buscou dar a sua contribuição, buscando, então, nos aperfeiçoar nesse caminho da comunhão com todos, de buscar, então, fazer um caminho de diálogo.
e encontrar uma pérola dessa, Dr. Roberto, aqui, que não o conhecia, infelizmente, e que bom que a partir de agora a gente conhece. A minha admiração aqui pelo seu trabalho, pela sua postura, que o senhor, então, possa nos agraciar em outros momentos. São tantos temas que nós temos que aprofundar, e principalmente como pessoas, a seu exemplo esclarecido e com uma índole tão grande como essa. Então, em nome dos bispos do Regional Oeste 1, irmão Silvio, nosso secretário imbatível, lutador, que tem se desdobrado, gratidão, então, a todos os nossos queridos fiéis do Regional Oeste 1, também aqueles que de outros regionais que estiveram conosco. Diria, então, que nós precisamos superar o egoísmo. Esse egoísmo que não deixa a gente fazer um bom caminho, seja na igreja, seja na sociedade, ao pensar cada um somente em si, somente nos seus interesses. É a consequência daqueles que dizem: eu não vou me envolver com política, eu cuido da minha vida e o resto é resto. Isso não é cristão, isso não é cidadão, isso não é humano. Nós somos chamados, sim, a ser aqueles membros do corpo, onde cada um desse membro está para o conjunto, está para o todo. Que assim, meus queridos, nós possamos nos empenhar, sabendo que ninguém cresce sozinho, ninguém vai ser feliz sozinho, é na comunhão, é na participação, é no empenho de todos que nós vamos, então, construir essa fraternidade, construir essa sociedade sonhada por Deus, desejada por cada um de nós. Então, muito obrigado, Edivaldo, a Comissão de Justiça e Paz, que tem feito aí um belo trabalho no nosso regional e nos proporcionou essa tarde, essa noite aqui tão proveitosa. Creio que produziremos muitos frutos. Quem sabe, então, a gente ir expandindo isso nas nossas dioceses, criando esse debate. Porque nós não estamos para impor voto a ninguém, mas sim dialogar e buscar juntos, então, uma reflexão para que possamos sair todos mais fortalecidos, todos com um dever de consciência assumido, feito, e ter a alegria de colher os frutos aqui de um bom pleito eleitoral, de um bom debate e de uma construção política onde a vida esteja em primeiro lugar, onde a ecologia global seja, então, assumida por todos nós. Desejo, então, que a graça, a paz e a bênção de Deus se estenda a todos que nos acompanharam, doutor Roberto, doutora Olga, irmão Silvio, Edivaldo e cada um que nos acompanhou. Derrame Deus as graças e bênçãos, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Bom Deus. Bom fim de semana. Doutor Roberto, boa campanha. Acompanhe as eleições. Escolha bem o candidato. Amém. Amém.